Fala, senhores, então, esse módulo é um módulo bônus para vocês. A presença ilustre do meu pai, Dr. Luiz Francisco Azini, Olá. o criador aí, no espermatozoide, criou os criadores do curso, né? Eu e meu irmão não está aqui agora, mas aqui nesse módulo a gente vai falar sobre estratégias para a longevidade. Meu pai tem mais de 70 anos, então já se preocupou muito com saúde, se preocupa muito com saúde. Eu vou bater um papo com ele, eu quero dar de presente para vocês esse módulo, que é um papo sobre o que uma pessoa, médico, ortopedista, faculdade, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem uma bagagem muito boa, tanto na medicina tradicional quanto na medicina complementar, integrativa. Então eu quero passar essa visão para eles, de uma pessoa, um médico, o que vocês que estão assistindo aqui podem fazer para se preocupar, para se viver mais e melhor, ou seja, mais vida e com mais qualidade. Não basta viver muito. Perfeito. Viver muito, 10 anos, 20 anos, não é uma coisa boa. Perfeito. Na UTI. Tem que viver mais 10, 20 anos de forma plena, né? Não importa quantos anos a gente vai viver, qual é a sobrevida nossa. O importante é viver esses anos com boa qualidade de vida, né? Perfeito. Utilizando todos os benefícios que a vida nos dá. Então a gente separou aqui 4 estratégias, 4 grandes módulos nesse mesmo módulo, para vocês entenderem quais são as principais estratégias para você viver com qualidade. O número um é a estratégia da alimentação. O que a gente pode falar sobre alimentação nos termos de longevidade, pai? Bom, eu procuro sempre diminuir um dos macronutrientes. Eu dou preferência para a diminuição do carboidrato, né? Sempre quando tiver que utilizar um carboidrato na dieta, eu sempre associo com um lipídio ou com uma proteína. Porque, por exemplo, se eu comer um pedaço de pão, eu vou ter fome rapidamente. Mas se eu comer um pedaço de pão com presunto, a minha fome vai demorar mais para aparecer. De modo que sempre que eu usar um carboidrato, eu associo com um lipídio ou uma proteína. Mas eu procuro diminuir o uso de carboidratos. Então sempre uma restrição, como ele falou, alguma restrição de algum macronutriente. Se você quer ter uma vida saudável, ter uma alimentação saudável, independente da estratégia, se você é vegano, vegetariano, low carb, carnívoro, diminuir alguma coisa, restringir. No caso do meu pai, você restringe qual? O carboidrato. O carboidrato em geral. Sem dúvida. Carboidrato em geral. Principalmente o refinado, né? Especialmente as farinhas, os refinados, retirando o trigo, retirando os derivados, o leite, os derivados e os açúcares. Para você que está assistindo aqui, você pode reduzir o carboidrato no geral, é uma forma mais rigorosa, né? Você vai ter que comer basicamente proteína e gordura, que não é uma forma errada, é muito boa. Eu faço durante muitos meses da minha vida uma restrição basicamente de carboidrato, como basicamente gordura e proteína. Você pode, para ser um pouco menos rigoroso, você pode restringir apenas os refinados, por exemplo, o pão, a farinha. Ou você pode restringir apenas o açúcar, que também é uma boa estratégia. Perfeita. Você pode restringir os PUFAs, são as gorduras poliinsaturadas, hidrogenadas de origem vegetal, por exemplo, óleo de canola, óleo de soja. Quando eu dou preferência para a utilização de carboidratos, eu costumo utilizar as féculas, pensando sobretudo na minha microbiota intestinal, porque você sabe que as boas bactérias do intestino, da microbiota, se utilizam de féculas como prebióticos, né? Se alimentam de féculas. Por exemplo. Por exemplo, a mandioca, a batata doce, a beterraba, a mandioca, que são féculas. Não é o amido que está em cima da terra, a fécula que está embaixo da terra. Interessante. São as raízes. Então você come raízes. Eu como raízes, para melhorar a microbiota. Não na forma de farinha, né? Não, na forma da própria raiz, da mesmo, própria raiz. inteira, cozida. Cozida. Então você pode lançar a mão aí das raízes. Sem A gente dúvida. falou algumas aulas anteriores que eu procuro não comer carboidratos de manhã. Procuro comer no pós-treino. Então é uma estratégia muito boa. Então, em relação à restrição de macronutrientes, carboidrato ou açúcares ou gorduras poliinsaturadas ruins, né, como a gente já falou, do óleo de soja, canola, girassol, esses óleos hidrogenados são extremamente danosos. Essa restrição de macronutrientes. Outra restrição em relação à alimentação, o que você gosta? Eu gosto de realmente introduzir na família o jejum intermitente. Que é a restrição de tempo, né? Restrição do Ficar tempo. um tempo sem comer nada. Perfeito. Nós procuramos aqui fazer uma alimentação, um jantar leve, uma sopa de legumes até 18, 19 horas. Depois, só ter a primeira alimentação 11 horas, meio-dia. Dando então 12 mais 6, 15 a 16 horas
pelo menos. Perfeito. Para quem não entende, o jejum intermitente para longevidade é durante esse período de jejum, durante 12, 14, 16, quanto mais você avança nas horas de jejum, mais benefícios você tem em termos de apoptose, Brain Derived Neurotropic Factor, fator neurotrópico que estimula o crescimento cerebral. Você estimula a via da MPK, que é a via da longevidade, associada à longevidade. Então o jejum permite diversos benefícios para quem pensa em viver bem e mais. Diversos seres humanos, seres vivos na natureza, fazem o jejum e está provado que você ficar um tempo sem comer, ratos, fungos, quando ficam comendo durante menos tempo, eles vivem mais. Isso está provado. E uma terceira restrição, que é uma restrição que está mais provada hoje para a longevidade, qual que é? A restrição calórica. Sempre procurar comer menos, né? Sempre sair da refeição com um pouquinho de fome, tendo aquela sensação de poder comer mais. De modo que a restrição calórica faz muito bem, a digestão se processa de uma forma muito melhor e é claro que isso dá um conforto muito bem, sobretudo para a hora do sono. Você comendo menos à noite, antes de dormir, você vai ter um sono mais reparador e o que nós vamos ver é que o sono é muito importante também na qualidade de vida da pessoa. Existe até um provérbio japonês que é: coma 80% do estômago cheio e mantém o homem... como é que é? Mantém o homem, uma coisa assim. Os outros 20% do estômago cheio, mantém o médico. Perfeito. Qual é o provérbio? Você comer até ficar com 80% do seu estômago cheio, você te mantém firme, mantém alimentado, nutrido, mas não fica doente. O importante também na alimentação é preparar as enzimas digestivas e, sobretudo, o ácido clorídrico, né? Que é o ácido do estômago, né? Que a gente usa através do cloridrato de betaína, porque nós sabemos que o nosso pH do estômago vai aumentando, porque nós temos uma deficiência, uma diminuição do ácido clorídrico e por isso a digestão das proteínas se faz com muita dificuldade ou não se faz e a gente passa a não absorver os aminoácidos essenciais, os aminoácidos importantes para a nossa regeneração, para a nossa atualização das células, né? Você pode lançar a mão do cloridrato de betaína. Sem dúvida. 300 miligramas, né? 300 miligramas. 300 miligramas no início de cada refeição. No início de cada... Na primeira mastigada, a gente já engole uma cápsula de cloridrato de betaína, 300 miligramas. Ou acrescentar um limãozinho espremido na refeição. Perfeito. Além das enzimas digestivas. E no meu caso, como não tenho vesícula, eu utilizo a bile bovina, né? sais biliares, a bile do boi. Uma farmácia de manipulação você encontra, fala com o seu médico, você consegue pedir, ele já tem a fórmulazinha pronta dos sais biliares. Perfeito. E você consome esses sais biliares na forma de suplemento junto com a refeição, principalmente refeições muito gordurosas. Então, né? Eu utilizo cloridrato de betaína, os sais biliares e as enzimas digestivas, que é um blend de enzimas pancreáticas e estomacais. Então, em relação à estratégia de alimentação, é isso. Em relação à próxima estratégia, a estratégia em termos de sono. O que a gente pode falar do sono? Meu pai também considera uma estratégia fantástica, é muito importante e muito pouco valorizada. Na verdade, as pessoas hoje querem cada vez mais trabalhar e não tem hora para terminar e ficam se expondo a diversas coisas antes de dormir e elas querem achar que usando melatonina, simplesmente usando, vai resolver e não resolve. Só que elas se esquecem da base. O que a pessoa tem que entender primeiro em relação à importância do sono? Bem, não existe nenhuma condição, nenhum produto que seja tão reparador como o bom sono. Não existe nenhum remédio, né? Nenhum remédio, nenhum suplemento, nenhum alimento que seja tão eficiente quanto a uma boa noite de sono. E para que a gente obtenha essa boa noite de sono, é preciso ter uma boa estratégia. Primeiro, terminar a última refeição bem cedo. Então, 18 horas, 19 horas. Dormir sempre algumas horas antes da meia-noite, porque cada hora antes da meia-noite que você dorme equivalem a 2 horas depois da meia-noite. Nós deveremos e nascemos para dormir num ambiente totalmente escuro, então não há possibilidade de ter nenhuma luz no quarto, nem a luzinha da televisão, nem a luz do rádio, muito menos aparelhos eletrônicos ou elétricos na sua cabeceira. Então não devemos deixar o telefone na cabeceira, ou o rádio relógio na cabeceira, nenhum aparelho ligado
por causa da energia suja. Wi-Fi mesmo Wi-Fi, né? Mesmo Wi-Fi, muito menos o Wi-Fi. Então a energia suja cria um campo magnético que perturba o nosso sono. Você não deixa o celular carregando do lado da cabeça? Muito menos. O celular é carregado em outro ambiente. No banheiro, na sala, muito menos no quarto. Eu também não deixo o celular de jeito nenhum no meu quarto. Eu deixo outro quarto carregando. Perfeito. Nós devemos então dar opção por uma temperatura agradável, em torno de Gelada, 22 a 23 graus, quando possível. Eu prefiro mais baixa, 18 a 21 graus. Quanto mais gelada, é claro, você não vai ficar com o dente tremendo, confortável, ok. Perfeito. Então o quarto deve ser escuro, sem aparelhos elétricos próximos da cabeça da gente, ou próximos do nosso corpo. Então, como é que a gente vê se o quarto está totalmente escuro? Nós devemos colocar a mão assim na frente do rosto. Se você enxergar a mão, esse quarto não está totalmente escuro. Então, muitas vezes não a pessoa pode enxergar a mão. Muitas vezes a pessoa tem que instalar um blackout na janela do quarto, Sem na varanda, dúvida. alguma coisa assim para ficar mais escuro. Perfeito. E como prévia da luz azul, do bloqueio da luz azul, nós temos a possibilidade de usar um óculos bloqueador dessa luz azul, que informa a nossa glândula pineal que nós já estamos no momento de dormir. Porque se a luz azul estiver atingindo a nossa pineal, ela pode informar a pineal que ainda é dia, que não é preciso dormir ainda. Um segredo aqui para esse óculos, para quem está procurando um óculos Blue Blocker, que bloqueia a luz azul, não importa o material, o que importa é a cor dele. Então não se preocupa, se ele for da cor laranja ou âmbar, ou amarelo escuro, ou até mesmo vermelho, é suficiente, não importa qual material. Eles vão querer te vender aquele óculos transparente que tenha bloqueador. Transparente não bloqueia nada. Eu sou oftalmologista, eu sei. Não adianta ser uma película transparente que o óculos é normal. Ele tem que ser amarelo. Quanto mais amarelo, quanto mais vermelho, melhor. É isso que basta. Não é o tratamento da lente, não. Quem vai te vender isso está falando bobagem, não sabe do que se trata. Uma coisa importante também, caso você acorde à noite para ir ao banheiro, você deve ter uma lanterninha com uma luz vermelha para iluminar o seu caminho. Acender a luz do banheiro... Nunca acender uma luz fria, uma luz branca, que vai alterar totalmente o ritmo do seu sono. Em relação então, você tomou cuidado, você pode até tomar um banho quente antes de dormir, né? Perfeito. Um banho quente, quentinho. O banho quente é relaxante. Eu gosto do banho gelado antes de dormir, eu me sinto bem também. Eu prefiro o banho quente, o banho frio. A banheira quente, né? Meu pai é mais bonachão, é aquele coroão, que é vida boa. Eu tô no banho frio ainda, mas ele é bom também. Independente disso, é bom tomar um banho. Abaixar a temperatura central do seu corpo é interessante. Usar um quarto gelado, um ar-condicionado, entre 18 e 21 graus. Quarto escuro. Evitar comer antes e dormir cedo. Isso é muito importante. Agora, se você está fazendo tudo isso, ainda assim está com sono ruim, está pegando sol durante o dia? Tem gente que não pega sol durante o dia. Perfeito. Você tem que dar o sinal para o seu corpo, para o seu ciclo circadiano, que está de dia, para você dormir bem à noite. E caso você não tenha possibilidade de tomar sol, que você possa produzir uma vitamina D3, você tem que suplementar com a vitamina D3. Mas uma coisa importante também à noite, no caso das pessoas com mais de 60 anos, é utilizar, quando necessário, a melatonina. E também o magnésio. Eu uso o magnésio de malato à noite, porque o magnésio também é um relaxante. E a melatonina é também um hormônio importante para pessoas como eu, acima de 60 anos, acima de 70, cuja glândula já está cansada, a glândula já não produz a melatonina suficiente para que eu tenha um bom sono. Qual é a dose do melatonina que você gosta? Eu uso 1 miligrama, 2 miligramas. A dose baixa, né? Porque as pessoas costumam usar 3, 5, 10, que é muito alto. Começar com 1 miligrama é o normal, ou 0,5 miligramas, né? Que pega o de 1 miligrama e divide na metade. Isso é o usual. Mas fazer isso só quando você está já fazendo todos esses hábitos. E aí pode pensar também no magnésio. Eu gosto do blend de magnésio Doctor's First. Você usa o blend de magnésio? Eu uso o blend de magnésio. Que tem citrato de magnésio, tem glicina e tem um de malato. Eu gosto também do GABA. Você pode usar o GABA. A dose é de 500 miligramas, você pode usar também. Mas 5-HTP. 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, sublingual ou via oral também é muito interessante. Sublingual até melhor. Mais alguma coisa que você gosta para dormir? Não, basicamente isso. Basicamente, você usa o protetor no olho? Não, né? Não, porque quando eu apago a luz, o quarto é totalmente escuro. Super escuro, né? A minha mulher usa, eu não uso também não. Ok, então o sono é isso. E para você medir, para saber como é que está o seu sono, eu uso esse anel aqui, que é um Oura Ring. Ele mede os diversos estágios do sono. Você compra nos Estados Unidos ou na Europa, no Brasil não vende ainda. E ele mede
como é que está a variabilidade da frequência cardíaca sua durante o sono, como é que está o seu sono profundo, o seu sono REM. Ele dá uma estimativa, né? Não é 100% seguro, mas ele é muito bom. Você pode usar o Fitbit, você pode usar o Garmin, esses novos relógios inteligentes, eles medem. E no celular, por exemplo, o iPhone mede no Sleep Cycle, ele mede isso também. Ele mede o nível de ronco seu. Mas é preciso ficar com o celular no quarto. Um dia ou outro, para medir, né? Para medir. E muito importante também é não utilizar nenhum indutor, nenhum produto, medicamento indutor do sono, e nem opioides, e nem Rivotril, substâncias que provoquem o sono, você vai dormir irregular. Mas você vai dormir mal, né? Vai dormir mal. Você não vai obter aquele sono REM, né? Aquele sono importante para a reparação celular. Os benzodiazepínicos, eles agem como se fossem hipnóticos. É como se você levasse uma tacada de golfe na cabeça. Você apaga, deita no chão, apaga e dorme. Mas o seu sonho é muito superficial, não é profundo. Perfeito. Perfeito? Então, tópico de sono é isso. Hábitos, suplementos. Falamos sobre o 5-HTP, falamos sobre o magnésio, pode usar o blend, você pode usar o GABA, você pode usar a melatonina. E é isso, né? E evitar comer muito próximo na hora de dormir. E em relação à terceira perna aqui da longevidade, terceira estratégia, já falamos sobre a alimentação, falamos sobre o sono. Em relação à atividade física, exercício físico, o que a gente pode entender em relação a isso? O que você pode falar? Todos os exercícios são bons, você costuma dividir em alguns exercícios, em alguns grupamentos musculares? Eu costumo observar isso no meu consultório, né? Em que atendo muitas pessoas idosas, né? O que eu vejo é uma perda progressiva e importante da força, do tônus muscular. Isso promove quedas, né? Quedas e com consequências graves muitas vezes, fraturas do punho, fraturas do quadril e fraturas da coluna vertebral. São as fraturas que ocorrem por osteopenia, por osteoporose e por quedas, né? Então, a musculação para esses casos é fundamental para restabelecer o equilíbrio desses pacientes, sobretudo nos músculos antigravitacionais, né? O paciente tem que ficar em pé, tem que andar, tem que subir escada. Exatamente. Imagina ela sai do centro de gravidade dela, ela vai cair, vai abaixar para entrar no carro. Ela tem que fazer uma força para se manter estável. E quando ela está tão fraca, está tão sem músculo estabilizante, e ela não consegue mais segurar o peso dela que saiu do centro de gravidade, e ela cai. Esse é o problema, é a fraqueza muscular que leva à queda. Eu tenho observado também que, junto com a fraqueza muscular, existe um encurtamento muscular. Tá? Não adianta a gente tentar restabelecer o tônus muscular, a força do músculo, se o músculo estiver curto. Então nós temos que alongá-lo e depois sim trabalhar no sentido de fortalecê-lo. Então, em relação à fraqueza muscular, qual é o melhor remédio para isso? Existe algum suplemento melhor para isso ou não? A fraqueza muscular. Ou é exercício físico? Exercício físico. Qual exercício? O exercício de musculação contra a resistência. É o resistido, é musculação. Musculação, contra a resistência. Não tem remédio? Não tem remédio, a alimentação é importante, né? Mas o que dá você ganhar músculo é a musculação. É o exercício contra a resistência. Não então tem fazer agachamento, fazer flexão. Só alongamento, só não vai resolver. Manutenção de postura não vai resolver. Tem que fazer exercício resistido até o músculo se cansar. Até você falar, não aguento mais. É isso aí. E você que tem mais de 60 anos, que está ouvindo aqui, é musculação. É 2, 3 dias por semana, pegar peso. Com supervisão, obviamente, do profissional. Mas é pegar peso. Agachamento, flexão, barra, supino, remada, puxada. Tem que pegar os 5 grandes, né, que eu costumo falar. A perna, que é o agachamento. Ele é um bom exercício que pega a perna como um todo. O outro é flexão ou supino. Você empurra para frente. O outro é desenvolvimento ou ombro que você empurra para cima. E o outro é o contrário. Os outros 2 são o contrário. Você puxar da frente para trás, que é a remada, e o outro é a puxada. Você puxa de cima para baixo. Então esses 5 grandes, eles pegam mais de 80% do seu corpo, em músculo. Se você fizer bem esses 5, você está muito bem em músculos estabilizadores, deltoide, peitoral, perna, quadríceps e costas. E de forma geral você está muito bem também, tanto ombro, quanto peito, quanto costa, quanto perna. No geral, você está muito bem em termos de massa muscular. Fibra 2B. Tipo 2B é o que você quer. E você não consegue essas fibras fazendo aeróbico, fazendo alongamento, fazendo yoga. Não consegue. É pegando peso.
E não esquecer também do restabelecimento do core, né? Dessa musculatura aqui, é o intestino, né? pélvica, né? Que mantém o equilíbrio da coluna vertebral, sobretudo da coluna lombosacra. Você mantendo esse equilíbrio e fortalecendo os músculos dos membros inferiores, você já evita quedas, né? Isso já é um grande lucro no sentido de evitar as fraturas, que tem grandes morbidades. Um paciente, por exemplo, com uma fratura do colo do fêmur, em 50% dos casos ele não retorna ao que ele estava fazendo antes da fratura. Como é que você pega o core? Como é que você vai exercitar o core? Eu gosto de fazer prancha, né? A prancha é um deles. É você ficar abdominal, com o cotovelo no chão, reto, para fazer abdominal do core. Abdominal. Sempre trabalhar essa O agachamento pega também, né? O agachamento pega muito, né? É muito importante. O agachamento que vai fortalecer toda a musculatura de coxa, de joelho, core quadríceps, né? Músculos posteriores de joelho. O levantamento de terra, eu gosto também. O levantamento de terra, mas tem que ter sob supervisão. Agora, sempre sob supervisão, claro. Porque um exercício mal colocado pode desencadear, pode determinar uma herniação discal, uma hernia de disco, levando a uma ciática que vai incapacitar por longos períodos esses pacientes. E pode até traumatizar os pacientes no sentido de não retornar até as atividades físicas. E como a maioria que ouve aqui é homem, o homem é encurtado, né? A tendência do homem é encurtar o ombro, encurtar o quadril. A gente tem que fazer um alongamento, né? Você que é encurtado, eu também sou, a gente é encurtado de natureza. Tem que se alongar. Tem que se alongar. Em termos de quê? De yoga, o que você gosta de fazer? Na própria musculação, né? O professor tem a opção de fazer o alongamento antes ou fazer o alongamento depois. Existe uma dúvida nesse sentido, mas tanto faz, ele pode fazer antes ou depois, mas o professor tem que dedicar, tem que, vamos assim, separar 20 minutos de alongamento. Ele tem que fazer um bom alongamento no corpo todo e ajudar o aluno, ajudar o indivíduo, porque ele sozinho ele não vai conseguir. Sozinho. Um bom professor ele sabe fazer isso. Sabe fazer isso, tem que fazer alongamento. Talvez relaxando a musculatura antes e depois alongando. Nos Estados Unidos existe um conceito que é o DNS, Dynamic Neuromuscular Stabilization, estabilização neuromuscular dinâmica. É como se fosse um pilates científico. Um bom professor de pilates ele entende disso. Estabilização. Você quando vai agachar, você vê uma criança de 3 anos agachando, ela tem um agachamento perfeito. Ela alonga bem o quadril, está com o quadril bem alongado. À medida que você envelhece, você vai ficando com o quadril encurtado. Aí você vai agachar, você agacha tudo torto já. Por quê? Você precisa alongar a musculatura do quadril. É muito importante. A gente passa a vida inteira sentado, adulto, acaba ficando encurtado aqui, não é? Sem dúvida. E tem um detalhe muito importante nos pacientes com uma idade mais avançada, sobretudo nas mulheres, no homem um pouquinho mais adiante, sobretudo em relação às deformidades que ocorrem na coluna vertebral. Porque pela osteopenia, pela própria osteoporose, as pessoas vão sofrendo pequenas microfraturas nos corpos vertebrais e os corpos vertebrais vão se acunhando. Então isso desenvolve uma deformidade chamada cifose da viúva na mulher, que é o corcunda. Então vamos tendo uma hipercifose torácica e isso vai encurtando também a musculatura anterior do abdômen. A musculatura, os ombros vão rodando para frente e isso determina um desequilíbrio total na postura do indivíduo. Então, para que a gente suste esse processo de deformidade, o alongamento é importante e o restabelecimento dessa musculatura paravertebral da coluna torácica. Perfeito. Então aqui, musculação, alongamento e a terceira é algum tipo de exercício aeróbico em tiros que você gosta, em HIIT. Perfeito. Eu utilizo, mas sempre com um bom exame prévio do cardiologista, porque você vai exigir bastante do seu sistema cardiorrespiratório, mas correr por pouco tempo, 3 minutos, correr 1 minuto, descansar 3, corre mais 1, descansa 3, faz 4 vezes isso. Fazer uma vez por semana? 3 vezes 12 minutos. Uma vez por semana já é suficiente? Não, fazer umas 3 vezes por semana. Mas o importante é você separar muito, não fazer muito próximo da musculação, né? Não fazer próximo da musculação. Fazer separado. Separado. Em dias alternados. Então, isso é muito rápido, né? Porque o exercício em bursts também, ele estimula algumas vias, que é o exercício zona 5. Você coloca uma taquicardia que você não está acostumado. Então, você tem que fazer sempre sob supervisão do seu cardiologista. Vai aos poucos, vai sentindo, mas você coloca a sua demanda cardiovascular muito acima do que normalmente você conseguiria numa corridinha zona 2, levezinha, né? Então, é um tiro de 1 minuto, depois descansa 3. Tiro de novo, descansa 3. Então você repete isso 4 vezes, 5 vezes.
é uma demanda diferente da musculação, é uma demanda diferente do aeróbico comum e é uma demanda diferente do alongamento. Mas também é uma demanda interessante em termos cardiovasculares para você ganhar VO2 máximo, você ganhar capacidade respiratória, cardiorrespiratória para a longevidade, correto? Correto, correto. Então falamos aqui sobre a estratégia para alimentação, falamos sobre estratégias para o sono, falamos sobre estratégias de exercício físico e agora em relação ao que todo mundo gosta, suplementos. O que a gente pode falar? Suplementos gerais que eu uso, meu pai usa, o que a gente usa que você considera fundamental para quem que está assistindo aqui ou ouvindo para ganhar longevidade, para viver com mais qualidade e viver bem. O que não pode faltar nesse suplemento, né? A vitamina D3. D de dado. D de dado, D3, a D2 é a vitamina vegetal, a D3 é a vitamina animal. Então, nós utilizamos aqui em casa a suplementação injetável, utilizando 600 mil unidades internacionais uma vez por mês. Injeção. É claro que a gente faz exames para ver a necessidade desse tempo, né? Você mede a 25-hidroxivitamina D. 25-hidroxivitamina D. E o ideal é que ela seja acima de 50 nanogramas por ml. O ideal mesmo seria 80 nanogramas por ml, sobretudo nas famílias que existem casos de câncer. Então, ou doença autoimune. Ou doença autoimune, porque a vitamina D3, como todos já sabem, é uma moduladora do sistema imune. Uma coisa que não pode faltar... Você pode usar também vitamina D3 comprimido, né? Sim, pode usar soft gel, pode usar 4 mil unidades, 2 mil unidades, sublingual. A dosagem média é em torno de 10 mil unidades por dia. Pode ser claro que cada uma é uma forma. Quando a dosagem, quando o resultado da dose do exame do paciente é muito baixo, tem que fazer uma dose de ataque para preencher os receptores e depois devemos fazer uma média de 10 mil unidades por dia no adulto. Se você está usando a vitamina D, a absorção de cálcio vai aumentar. Sim. Isso pode ser um problema. A vitamina D ela faz duas coisas. Ela promove a absorção do cálcio e a diminuição da excreção do cálcio no rim. Isso é muito importante. Ela retém mais cálcio. Ela retém mais cálcio. Então a gente deve controlar esse nível de vitamina D3 pelo paratormônio. Deve pedir sempre o paratormônio, as dosagens de cálcio no sangue e o paratormônio. Então o paratormônio tem que ficar mais embaixo, no nível inferior da referência, na faixa 16, 20. E o cálcio iônico, o cálcio total, você tem que medir também. Tem que medir controlar também. isso. Perfeito. E até mesmo se você está usando vitamina D em altíssimas doses, como no protocolo Coimbra, medindo o cálcio na urina. Perfeito. Mas além do cálcio, o que você pode fazer de suplemento para controlar esse cálcio, para que ele vá para o local que você gostaria que ele fosse? Sim, é fundamental, é obrigatório quando a gente usa cálcio, usar a vitamina K2, a menaquinona 7. Tem duas menaquinonas, né? Tem a 4 e a 7. Eu uso a 7. A 7 é melhor, porque tem uma meia-vida mais longa. Perfeito. A menaquinona 7 ela é o chamado GPS do cálcio. Ela não deixa o cálcio se depositar nas válvulas cardíacas, no cérebro, nos rins, nas artérias. Enfim, ela faz com que o cálcio vá direto para o sistema ósseo e para os dentes. E se fixe lá. Claro que a vitamina D é importante para isso, mas não é o suficiente. É preciso ter o magnésio também. Perfeito. É preciso ter o magnésio. Eu uso em casa o magnésio de malato, que é 2 vezes o ácido málico, que é importante para o coração e para o músculo, já que eu vou fazer a musculação. Vou introduzir a musculação no idoso. Então, tem o magnésio, eu uso o blend, que tem o dimalato, né? E dimalato porque são 2 moléculas do ácido málico que tem glicina, que tem o citrato, que vai ter uma função muito importante na produção de energia, do ATP, no ciclo de Krebs. Bem, então, além da Você falou vitamina K2, engraçado que o meu pai há algum tempo fez um exame, há uns 5 anos estava com uma suspeita de alguma coisa no pulmão, fez uma tomografia, lembra, pai? Perfeito. Com o Breno, amigo meu, que é radiologista. Ele reparou assim, não está com pneumonia, mas os vasos dele estão sem nada de placa de cálcio, acúmulo de cálcio. Que estranho. Ele se achou estranho porque ele estava acostumado a medir em pessoas idosas tomografia e ver cálcio depositado na parede da aorta. E não tinha nenhuma placa, não tinha nada, tanto na aorta torácica quanto na aorta abdominal. É porque o meu pai já fazia uso de vitamina K2. Perfeito. A vitamina K2 ele tira o cálcio dos vasos e coloca no osso, que é onde é importante. Perfeito. Além do magnésio, além da vitamina K2, além da vitamina D, você gosta mais de alguma outra coisa? É claro, para o sistema ósseo é muito importante isso também, né? A vitamina D, o cálcio da alimentação, o magnésio e a K2.
Uma coisa também que não pode ser deixar de ter em casa é o ômega 3. O ômega 3. Eu dou preferência para o ômega 3 que tem uma concentração de DHA maior que de EPA. Então, DHA maior por causa do cérebro. É muito importante o cérebro do idoso. Muito importante, Tem uma médica, Mary Newport, que ela falou o marido dela estava desenvolvendo Alzheimer e ela percebeu que nenhum dos médicos davam solução, apenas acompanhavam e davam remédio para não piorar. Ela percebeu que o poder das gorduras boas, o óleo de coco e o ômega 3. O ômega 3 principalmente por causa da sua fração DHA, para nutrir o cérebro. O sistema límbico, o neocórtex, ele se nutre basicamente de ácido docohexanoico, que é o DHA. Então é muito importante que você consome DHA, né? Consumo DHA. Você pode usar no DHA o ômega 3 que tem uma boa concentração. Duas cápsulas de um bom ômega 3, por exemplo, da Doctor's First, eles têm cada cápsula 500 mg. Então, duas cápsulas, 1 grama, né? 1000 mg, é muito bom. Ou você pode usar se você tem algum parente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou algum transtorno mental, tipo autismo, você pode usar 2 gramas de DHA. Você ajuda, muitos psiquiatras no mundo já utilizam uma dose maior para que o DHA estabilize o humor da pessoa. Perfeito. Então, DHA, ômega 3, vitamina D de dado, vitamina K2, magnésio. Eu gosto muito da coenzima Q10. Você gosta? Coenzima Q10, fundamental. À medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo a nossa reserva de coenzima Q10. E a reserva de coenzima Q10 é fundamental, principalmente por causa da mitocôndria, né? A mitocôndria ela ajuda a manter a nossa casa de força, a casa de energia funcionando. E a coenzima Q10 é uma das coenzimas que fazem parte da cadeia de transporte de elétrons, que é a etapa final da produção de ATP. Então, coenzima Q10 é fantástico, você usa também, né? Eu uso coenzima Q10. Eu gosto muito também da metilcobalamina. Que é B12. Que é B12. A forma ativa, né? A forma ativa, que a gente usa a metilcobalamina. Tem no mercado a hidroxicobalamina, a cianocobalamina. A cianocobalamina, por exemplo, tem que virar a metilcobalamina. Então, tem que ter atenção nesse sentido, né? Se você tiver um polimorfismo genético, muitas vezes você não consegue transformar a cianocobalamina na metilcobalamina. Eu uso também o metilfolato. A gente não deve usar o ácido fólico sozinho, sem a presença da metilcobalamina. E, sobretudo, devemos utilizar... Sublingual você usa? O metilfolato. Como nos Estados Unidos? Como nos Estados Unidos, ou manda manipular aqui. Ah, sim. Mas manda manipular. Metilcobalamina e metilfolato na dose de 400 microgramas a 1 miligrama, né? Ou 1000 miligramas. Quando for sublingual, eu uso 1 miligrama de cada um. 1 miligrama de metilfolato e 1 miligrama de metilcobalamina. Sublingual. Sublingual. Interessante. Então, B12, B9, magnésio, coenzima Q10, ômega 3, K2, D3. O que você gostaria? Alguma proteína? Benfotiamina. Que é a vitamina B1. B1 é lipossolúvel, né? Para quê? Para os neurônios, Para os nervos, sobretudo para os nervos do coração, para as transmissões. Você usa? Eu uso. Benfotiamina? Para as bainhas. Qual é o nome comercial? Nome comercial? Tem o nome comercial... Eu faço lembra? manipulado, manipula, sim. Mas tem comercial? Já tem no mercado, tem no mercado. Uso também um produto alcalinizante, alguma proteína? o Flebon uso. É o quê? É um alcalinizante. Alcalinizante? Qual é a substância? A substância, vamos lembrar agora. Mas alguma proteína? Colágeno? Sim. Um mix de aminoácidos? Eu dou preferência sempre para um whey protein isolado, ou uma proteína que tenha aminoácidos de qualidade, os aminoácidos essenciais, um mix right, que tem os 8 aminoácidos essenciais. Senhores, o idoso precisa de estrutura, precisa de músculo, precisa de osso. O osso é basicamente proteína, músculo é proteína. Precisa consumir proteína. 2 vezes por semana, a minha secretária aqui faz a sopa de ossos, o mocotó. Caldo de osso. Caldo de osso. A sopa de ossos, caldo de osso. Como é que ela faz? Ela compra pé de boi, pica o pé de boi, o osso vem com os tendões, com os ligamentos, com a medula óssea e claro, bota numa panela de pressão durante 1 hora e meia, você tem o caldo de ossos. Perfeito. Todos os minerais do osso, junto com a proteína do osso, se juntam naquela sopa e a gente utiliza isso 2 vezes por semana. Perfeito. É muito importante a introdução da proteína, porque no sistema ósseo, por exemplo, não adianta só minerais. Os minerais vão se prender aonde? Então, vão se prender no osso.
Então, quem o osso tem? O osso tem colágeno. Sim. Então, a massa óssea é constituída por colágeno e os minerais. Sim. Então, os minerais dão endurecimento, sustentação ao colágeno, então que fica duro. É por isso que a estrutura óssea é bastante dura e protetora, sobretudo dos órgãos vitais. Senhores, obrigado pela presença. A aula de hoje é isso.